agora você vai aprender a analisar fundos imobiliários de papel. Você aprendeu a analisar os fundos imobiliários de tijolo, você vê aí fundos de shopping, na sequência vai ver as demais aulas também. E agora vamos então aprender fundos de papel, perfeito? Deixa eu compartilhar minha tela com você aqui. Eu vou ensinar para você como é que funciona. Primeiro eu vou te explicar como é que funciona, né, o fundo de papel. E depois a gente vai analisar, né, na prática, conforme a gente tem feito até então, um fundo de tijolo, a gente fez o fundo de tijolo e depois vamos pegar um exemplo de um fundo de papel. Deixa eu só carregar o meu slide aqui, a minha apresentação, eu vou mostrar para você, tá bom? Então vamos lá. Fundo de papel, né? Fundo de recebíveis imobiliários. Então você vai ouvir falar esse jargão, né, do mercado financeiro, fundo de papel, mas nada mais é do que um fundo imobiliário de recebíveis imobiliários, tá? Geralmente os mais famosos são os fundos de CRIs, que você vai ver aqui, mas também tem fundos de LCI e LH, letras hipotecárias, tá? Já falamos sobre isso na aula de renda fixa, então LCI, LCA, CRIs e letra hipotecária, a gente falou na aula de renda fixa, ok? Se você não lembra dessa aula, vai lá ver essa aula depois, beleza? Então vamos lá, eu vou dar uma pincelada aqui, depois vou recapitular para você o que é um CRI, né? Recapitulando para você o que é um CRI, é um certificado de recebível imobiliário para você entender melhor. Vamos lá. O fundo de recebível imobiliário, diferente do fundo de tijolo, ele não possui imóveis físicos, você não consegue ir lá tocar, né? No shopping, por exemplo, um galpão logístico. Então não possui imóveis físicos, tá? Uma característica dele. E aí é um título de dívida, tá? O que é esse papel que você está tanto falando, Luiz? Vou te falar já na prática, ok? Isso é uma antecipação desse fluxo que você já vai entender. Então vamos lá, antes de prosseguir para esses dois pontos aqui, vou explicar para você então o que é um CRI de fato. Vamos imaginar o seguinte, existe uma pessoa que é um proprietário, tá? Conforme eu estou te mostrando aqui nessa figura, proprietário deste imóvel. Então o senhor João, por exemplo, ele é proprietário desse imóvel, beleza? O que ele faz? Ele vai ceder, né, os direitos de crédito desse imóvel aqui para uma securitizadora. Então está aqui o senhor João, proprietário, ele cede os direitos de crédito desse imóvel dele para uma securitizadora. E aqui ele tem o que? O inquilino. Né? Então o senhor João foi lá e alugou de repente a casa para a Maria, beleza? Então a Maria pagava direto para o senhor João. O senhor João falou, quer saber de uma coisa? Eu não quero ter mais trabalho com imóvel não. Vou ceder os direitos aqui do imóvel para uma securitizadora, beleza? Securitizadora agora, ela tem os direitos de receber esse aluguel da Maria, que agora o imóvel continua sendo do Sr. João, ok? Mas aí que tal? Agora a Maria não vai pagar mais direto para o Sr. João, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Ela vai pagar agora para a securitizadora, tá aqui do lado, ó, inquilino passa a pagar a securitizadora. Beleza. A securitizadora ela faz o que então? Ela pega isso daí, né? Ela tem vários inquilinos, né? Tem vários Sr. João aqui e várias Maria pagando realmente, né, imóveis, casas financiadas, tem prédios corporativos, galpões logísticos, vários tipos de imóveis. Dei um exemplo de uma casa aqui só para você entender como é que funciona, ok? Mas tem vários tipos de imóveis e vários tipos de inquilinos, tanto pessoa física, mas principalmente pessoa jurídica. Beleza. A securitizadora, como ela tem várias pessoas recebendo, né, o dinheiro de várias Marias, de vários aluguéis, por exemplo, de várias empresas, ela faz um pacotão desses recebíveis, né? Então é um certificado de direito de crédito, de recebimento, de receber esse aluguel aqui, por exemplo, né? Nesse caso aqui que seria a Maria. Então ela pega isso daqui, ó, e cede isso aqui para os FIIs, ela emite os CRIs, né? Então aqui, ó, certificado de recebíveis imobiliário. Aí os FIIs passam a receber, então, esse mesmo aluguel que a Maria que está pagando para a securitizadora, os FIIs passam a receber, porque eles compram, eles adquirem, né, fazem emissões desses recebíveis imobiliários, e você que é um investidor agora, vai entrar você vai receber aqui, ó, distribuir aos cotistas esse rendimento. É daí que vem o recebimento do aluguel, certo? Então, do imóvel, eu tenho lá um prédio, um galpão logístico, né? E aqui, né, eu tenho recebíveis imobiliários, várias pessoas pagando aluguel, e aí eu recebo direito porque eu sou cotista, eu sou investidor de um fundo imobiliário, tá bom? Aqui é a figura, né? Eu acho que está bem claro esse exemplo. Se não tiver, pergunta aqui. Mas se você seguir o passo a passo aqui, né, um raciocínio lógico dessa ilustração, acho que não tem muito segredo, não tem como você não entender. Mas se tiver dúvida, sem problema, pode deixar sua dúvida aqui, beleza? Vamos lá. Então você viu que não tem realmente imóveis físicos. Por quê? São títulos de dívida, né? São certificados de recebíveis imobiliários. Então você realmente, né, tem um recebimento de aluguel. A LCI é um instrumento de captação de recursos para o setor imobiliário. Então aqui é um recebível imobiliário emitido por securitizadora. E aqui são emitidas por instituições voltadas ao setor imobiliário. Aqui é um recebível, aqui é um instrumento de captação de recursos. É diferente. Letra hipotecária é um pouco parecida também.
Então vamos lá, o que você precisa analisar quando você estiver investindo em um fundo imobiliário de papel? Que existe o risco de inadimplência desses CRIs, né? Desses recebíveis. Por quê? Se esse inquilino aqui ele parar de pagar, e aí? Imagine que só tem um inquilino aqui, né? O senhor João vai deixar de receber e a securitizadora também, certo? Então é necessário que haja vários credores, vários inquilinos, para que não haja inadimplência, risco de calote, de não recebimento realmente desses recebíveis, beleza? E o que você precisa entender? Um fundo de papel ele não cresce tanto por quê? É diferente de um imóvel que naturalmente ele tem a correção do IPCA e a própria valorização do mercado imobiliário. Aqui você concorda? Se o seu João está recebendo aluguel, né, a securitizadora nesse caso aqui, e o inquilino sai, poxa, ele vai perder o dinheiro. Por mais que ele tenha vários inquilinos também, mas não tem uma grande correção. O aluguel ele não reajusta tanto assim, né? Embora a gente, ultimamente, nos últimos anos, aí, enquanto estou gravando essa aula, né, 2021, 2022, esses últimos 2, 3 anos, né, o GPM ele subiu muito. Então os contratos foram, né, teoricamente, reajustados. Mas com a pandemia, não necessariamente todos os donos de imóveis conseguiram repassar para os inquilinos. Por quê? Muitos estavam quebrados, né, em dificuldades financeiras, então não refletiu geralmente como refletia num cenário comum, ok? Mas é um patrimônio que não cresce tanto, diferente do fundo imobiliário de imóvel, ok? De imóvel físico que eu falo, né? Vamos lá, deixa eu avançar aqui para você. Então assim, você precisa entender também que esse tipo de fundo de papel ele tem menos volatilidade, porque realmente é um fluxo, né? Imagine que você comprou sua casa financiada, lá você está pagando o seu aluguel. É contínuo, você está pagando ano a ano, né? Vai diminuindo a sua dívida ali, mas ele tem menos volatilidade, ok? Não oscila tanto igual um fundo de tijolo. Você precisa entender essa diferença. E ele tem uma maior diversificação, é necessário ter uma maior diversificação. Por quê? Imagine, por exemplo, que um fundo de imóvel, a gente viu lá um exemplo do XPMOL, se não fala a memória, da última aula, né? Ou de uma das aulas aí que você deve ter visto ou vai ver. Ele tem, em média, se não fala a memória, de 15 a 19 imóveis. Então, é uma diversificação, digamos, razoável. Mas aqui você vai ver que, em média, são o quê? 25, 30, 40, 50 tipos de títulos de recebíveis imobiliários. É uma grande diversificação. É necessário isso, você vai entender, né, ao longo da aula, se já não tiver entendido, ok? Mas vamos lá. Menor volatilidade, maior diversificação e não é tão simples de analisar. Por quê? Cada título é referente a um credor, a um inquilino. Eu sempre gosto de fazer analogia aqui com o seu Barriga. Lembra lá do Chaves? Ele tinha a Dona Clotilde, a mãe do Kiko, Dona Florinda, tinha o seu Madruga, que era o quê? Aquele que dava mais trabalho para receber o aluguel. Então tem bons inquilinos que pagam o aluguel em dia, como a Dona Florinda, e também maus inquilinos, como o seu Madruga, que vivia em atraso. Então, quanto mais diversificação, menos risco, porque se um deixar de pagar, não vai afetar tanto o meu fluxo de caixa, o meu recebimento, e consequentemente você como investidor, né, não vai ser impactado também em deixar de receber ou receber menos também, ok? Então não é tão simples de analisar, porque é muitos inquilinos, né? Você vai ver que você tem que confiar mais na gestão do que você mesmo fazer essa análise aqui, porque é muito, digamos, trabalhosa, nem não é tão complexa assim, mas é muito trabalhosa porque é muito inquilino, seria muito recebível para analisar. Vou te mostrar um exemplo na prática mais à frente, tá? Então vamos lá. Em média, pagam mais dividendos, porém eu deixei uma ressalva aqui, ó. Você precisa reinvestir os dividendos para não perder o poder de compra. Você vai entender isso daí. Ah, muita gente defende, vou investir em fundo de papel porque geralmente paga mais que fundo de tijolo. Mas eles não entendem a lógica que, se você não reinvestir esse dividendo que você realmente recebe, você vai perdendo o poder de compra ao longo do tempo, porque esse patrimônio seu vai sendo corroído, tá? Pela inflação e às vezes quando tem mais emissão no fundo também. Ok? Vou te mostrar na prática mais à frente. Vamos lá. O que você vai precisar analisar quando você estiver investindo em um fundo de papel? Vamos lá. Primeira coisa, preço. Preço é o que? A cotação desse fundo. Esse é um fundo que não tem tanta oscilação, variação na cota, como o fundo que eu te falei, o fundo de tijolo. Ok? Então ele não oscila muito ali, né? Não tem tanta oscilação em relação a um fundo de tijolo. Outra coisa que você vai analisar, o PVP, e depois a gente vai ver tudo isso na prática, tá? PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Já falamos várias vezes e sempre vai voltar aqui esse tipo de indicador. Que é o quê? Aquela figura que eu sempre falo, eu tenho uma casa avaliada em R$1 milhão, esse é o preço dela, ok? É o preço que realmente é o preço patrimonial, valor patrimonial. Mas o mercado está pagando 1.200.000. Poxa, ela está 20% acima, né? O PVP dela está 1,2, 20% acima. Ah, minha casa vale R$1 milhão, esse é o valor dela patrimonial, mas o mercado está pagando 800 mil. Poxa, ela está 0,8, 20% abaixo, ok? No caso de fundo de papel,
você não deve, tá, aceitar pagar muito caro, ou seja, acima no máximo entre 1.5 e 1.10 ali de PVP, porque acima disso ele pode estar um pouco caro, ok? É bem difícil você encontrar um fundo de papel que esteja muito esticado, que a gente fala, para cima. Geralmente vai ficar ali entre 1.10, 1.05, 0.90, 0.95, um bom fundo de papel, tá? Se estiver muito abaixo também tem que abrir o olho e nem muito acima também, mas na média ali em torno de 1.10, beleza? Dividend yield, que é o percentual de dinheiro que você vai receber, ok? Deve estar em torno de quanto? 0.7, 0.9, né? Ou em média aí, quando você vai pegar 8 a 10% ao ano. Você vai ver um exemplo aqui também nas próximas aulas aí na sequência, tá? A alta ou a baixa da Selic ou da inflação ou do IPCA, a inflação IPCA que está ali, influencia no rendimento. Então você vai perceber que quando a Selic está em alta, poxa, rende mais, né? A inflação está em alta, tende a render também. Mas quando cai também, isso impacta aí, digamos, negativamente esse fundo. Então é por isso que você precisa realmente reinvestir esses dividendos recebidos, para que você não venha se sabotar, digamos, e achar que está recebendo mais dinheiro, mas na verdade você precisa realmente reinvestir esses ganhos, senão você perde poder de compra, né? Como se o seu dinheiro não valesse nada no futuro, beleza? Outra coisa é o rate. Se você lembra da aula de debêntures, principalmente, eu falei sobre rate, que são as notas, né, que esses títulos recebem, né, no caso da debênture também ela recebe. Quanto mais alta a nota, quer dizer o quê? Que é menos risco realmente de haver calote, né, de um credor com mais qualidade. Quanto menor a nota, o risco é um pouco maior, mas também a rentabilidade é maior. E tanto os CRIs recebem também, como alguns imóveis, tá? Então, assim, o rate, a qualidade dos títulos, né? Quem são esses devedores? Quais são os inquilinos, né? Quem são realmente os devedores desse FII, ok? Então, há o risco de crédito, né? De default, de haver falta no pagamento aí. E aqui, conforme eu te falei, né, a quantidade de títulos é muito interessante. Quanto mais títulos, né, tiver, de preferência entre em torno de acima de 25 a 30 títulos, é interessante. Beleza? Então, assim, deixa eu só complementar aqui, deixa eu ver. Próximo. Tem outra informação aqui, ó. E o último slide a gente vai encerrar e depois eu vou partir para a prática aqui. Tipos de fundos imobiliários de papel de CRI. Você tem aí fundos, né, com risco, que você tem baixo, médio e alto risco, que pagam bons dividendos, bons aluguéis, né? Então, por exemplo, quando você encontrar um FII que a gente chama high yield, né, ele paga altos dividendos, mas ele é um fundo mais arriscado. Alguns exemplos que eu trouxe aqui vou até te mostrar e acho legal você estudar também, como eu sempre faço. Trago exemplos bons e exemplos ruins para você comparar os dois e aprender com isso. Um fundo imobiliário de papel aqui, ó, que paga alto dividendo, mas não significa que pagar mais, significa que é um fundo maior também e melhor, ok? O DEVA 11, HCTR 11 e o HABIT 11, né? Inclusive esse HCTR aqui, né, teve alguns problemas recentemente com a gestão, com emissões aí, alguns problemas sérios, que infelizmente quem investiu olhando só o dividend yield acabou se dando mal. Por isso que eu falo, o dividend yield ele é um dos fatores que você deve analisar ao investir em um fundo imobiliário, assim também como dividend yield em ações, ok? Vamos lá, high grade é um fundo de alta qualidade e menos arriscado, consequentemente ele tende a pagar menos dividendo, ok? Então se você quer abrir a mão da sua segurança para ter mais rentabilidade, você vai ter um risco maior também, ok? Mas não necessariamente esses fundos são ruins, pelo contrário, tá? São fundos excelentes. Trouxe o exemplo aqui, ó, KNCR 11, que é o que a gente vai analisar aqui depois dessa sequência de aula. O Canip, né, que é um fundo só para investidor qualificado, e um fundo muito famoso também, né, acho que é o maior fundo de papel, se eu não me falha a memória, né, em termos de quantidade de cotistas, que é o MXRF11, tá? Então aqui é alto dividendo, aqui é alta qualidade, são fundos tops também. E esses fundos de papel, conforme eu te falei, eles precisam sempre fazer novas emissões. Por quê? Tem gente pagando dívida, né, e gente entrando em novas dívidas. Então ele precisa fazer novas emissões para comprar novos CRIs também, para aumentar o patrimônio. Mas é um patrimônio que não cresce muito, conforme eu te falei, tá? Mas a todo momento o gestor vai ali fazer novas emissões, né, para que possa estar renovando as dívidas, né? Sempre taxas de preferência mais alta para ter mais rentabilidade também e manter a diversificação também do fundo e tentar aumentar o patrimônio, certo? Vamos lá, eu trouxe aqui para você uma forma de você saber identificar esse tipo de fundo. Luiz, como é que eu sei quando que é um fundo de tijolo, quando que é um fundo de papel, né? Por exemplo, lembra que eu te falei da aula lá do fundo de shopping? Aqui, ó, tem o código CR ou RF. Por exemplo, certificado de recebíveis, né? RF de renda fixa. Então você tem aqui, ó, o KNCR, né?
KNCR, HGCR, MXRF e RECR11 ou RECR11. Luiz, que sopa de letrinhas, que tanta coisa. Essa é uma forma de você identificar de fato realmente como funciona aí, ou melhor, qual o tipo de fundo imobiliário, beleza? Então assim, recapitulando aqui, tá? Informações importantes. Você entendeu, né, o que é aí um fundo de papel, não possui imóveis físicos, né? É um título de dívida, é uma antecipação. Você tem um proprietário aqui, o inquilino, né, que passa então a pagar a securitizadora, que emite esse pacotão de FIIs de CRIs, várias pessoas pagando, né, e você como cotista adquire uma cota e passa então a receber aluguel. Fica atento ao risco de inadimplência, que a gente vai ver na prática isso aqui mais à frente. É um patrimônio que não cresce tanto, certo? Esse tipo de cota tem menos volatilidade, é necessário uma maior diversificação. Não é tão simples de analisar, então você precisa focar mais na gestão, na qualidade da gestão. Lembra que eu te falei? A gestão é um dos pontos mais importantes, beleza? Em média paga mais dividendos, né? Em média paga mais, só que precisa reinvestir e ficar atento, senão você perde poder de compra ao longo do tempo. E o preço, né, não tem tanta variação, o PVP não pode ser muito esticado, nem muito abaixo também, mas na média ali, né, em torno de 1. Dividend yield também, médio de 8 a 10%. Lembra que a alta e a baixa dos juros realmente influencia. E o rate, que você vai ver daqui a pouco também, é muito importante. A nota de crédito, a qualidade de crédito e a quantidade de títulos desses gestores. FII, High Yield, High Grade, novas emissões sempre. Confiar na gestão, deixei em destaque para você aqui. E aqui é a sua forma de você identificar, beleza? Entendeu como é que funciona realmente um fundo de papel? Deixa sua dúvida aí, deixa o seu comentário. Lembre, separa os fundos, alguns exemplos que eu dei aqui, alguns fundos que você está de olho aí para você colocar em prática. E a gente se vê na próxima aula, onde vamos fazer uma análise na prática realmente desses fundos. Fechou? Então é isso aí. Desejo a você uma vida de vitória e até a próxima aula.